Portal Econews e Agro, maior portal político e do agro hoje do Tocantins, novamente na Prefeitura Municipal de Palmas, hoje no Instituto Municipal de Planejamento Urbano, conversando com o presidente Lúcio Milhomem. Como vai, presidente? Tudo jóia? Prazer recebê-los aqui hoje para a gente tratar um pouco dessa questão do planejamento urbano da cidade, né? Uma cidade que é muito querida por todos os cidadãos e que a gente tem que cuidar bem dela para crescer direito, né? É isso mesmo. E temos muitas novidades aqui trazendo com relação, novidades muito boas aqui para Palmas que tem relação diretamente com o Instituto. E antes de mais nada, só contextualizando, o Lúcio Milhomem, ele é arquiteto por formação, é funcionário de carreira da prefeitura. Queria aqui destacar, inclusive, que a prefeitura, grande parte dos secretários, não vou entrar aqui em percentual, mas grande parte dos secretários são de funcionários de carreira, que é importante destacarmos isso, que não é muito comum em grande parte das prefeituras, né? Então, acho que é um ponto positivo a se destacar com relação à prefeita Cíntia. E antes de mais nada, para que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, nossos leitores possam se entender, vamos começar, Lúcio, para explicar exatamente o que é a função principal do Instituto Municipal de Planejamento Urbano. Tá jóia. Muitas vezes esses papéis são um pouco confundidos, né? Mas o Instituto ele é um órgão que agora em 2023 a gente está fazendo 10 anos, né, da recriação. Ele já existiu lá no passado, num período de uns 2, 3 anos, na administração da prefeita Nilmar, e nessa nova roupagem ele reflete muito do que a gente já conhece hoje dos planejamentos urbanos das capitais pelo Brasil, né, nas cidades médias e grandes que existem no Brasil. Geralmente tem um órgão que cuida da parte do seu planejamento, porque a gestão do dia a dia, né, demanda muito tempo, muita energia, e muitas vezes se confunde com esse papel do planejar, do projetar. Então, o Instituto é um órgão de apoio para outras secretarias e de apoio à questão do planejamento urbano. É aqui que nasce, por exemplo, o processo da revisão do plano diretor, o processo de acompanhamento desse plano diretor, obras estruturantes que a cidade vai fazendo, elas vão nascendo aqui também, e nesse papel de apoio a outras secretarias, né, são secretarias finalísticas que vão lá, executam os projetos e entregam as obras, né? Então é esse papel que nós temos aqui de assegurar esse futuro planejado da cidade, né? Tem muitas coisas que a gente está fazendo aqui hoje dentro do Instituto que vão ter reflexos daqui 5 anos, 10 anos, né? Até um projeto específico que a gente vai falar aqui, que daqui 30 anos a gente pode ter reflexos ainda, né? Além da função de acompanhar a implementação do plano diretor. Muitas vezes o nome do Instituto aparece mais de 10 em 10 anos no processo de revisão do plano diretor. Aqui em Palmas é uma cidade que já nasceu planejada, então a gente tem essa cultura, né? As pessoas participam bastante. O último plano diretor foi em 2018, mas o Instituto tem o papel de acompanhar como vai sendo aplicado, implementado esse planejamento. Queria destacar, dentro da explicação do Lúcio, que foi muito didático, que o Instituto ele é de fundamental importância no aspecto de suporte para outras secretarias. Se eu estiver errado, você me corrige em algum ponto. De suporte às outras secretarias no aspecto do planejamento, propriamente dito, e no aspecto também, desculpe falar novamente, mas a palavra planejamento é o que nós vamos falar aqui. É o que vai repetir. Do planejamento da cidade como um todo. E Palmas é uma cidade planejada, de novo, planejamento. Então, é de fundamental importância o Instituto nesse sentido, e a cidade, se ela está bem hoje, do ponto de vista do dia a dia, tem relação diretamente com o planejamento, e aí, consequentemente, com o Instituto, que tem uma ação direta nesse aspecto. Está correto? Está correto, e assim, só para entender um pouco mais essa estrutura, né? O Instituto ele é uma estrutura enxuta, né? São poucos funcionários, mas ela está montada principalmente com 3 diretorias, né, com papéis muito específicos. Então, assim, nós temos uma diretoria de projetos urbanísticos, que é a que faz esse trabalho de planejar a parte arquitetônica, né, grandes equipamentos públicos,
dando assessoria para outras secretarias, né? Então, por exemplo, as obras que estão sendo desenvolvidas em Taquarussu para a questão do turismo, reformas de feiras, a implantação de parques urbanos, né? São projetos que são desenvolvidos aqui pelo Instituto e depois as secretarias finalísticas implantam essas obras e entregam essas obras, né? Uma segunda diretoria, que é de monitoramento e georreferenciamento, também é uma diretoria muito importante, porque a parte do monitoramento é o que acompanha a implementação do plano diretor, e na parte do georreferenciamento é o que linka com a melhoria da qualidade das informações do município, né? Então, atualmente mesmo, essa diretoria está fazendo um trabalho de apoio muito grande à Secretaria de Finanças, por exemplo, para a gente modernizar a nossa parte de mapeamento da cidade, que vai melhorar bastante a maneira que o cidadão e os empresários vão ter acesso às informações, né? E uma terceira diretoria, que é a Diretoria de Planejamento Urbano, que é uma diretoria que cuida da parte de revisão de legislação, acompanhamento de projetos que vão ter um grande impacto na cidade, como a definição de regras para locais que ainda não têm a definição de diretrizes ou a maneira correta de ocupação daqueles territórios, né? E também um planejamento de mais longo prazo, né, de projetos estruturantes para a cidade. Quantos funcionários tem o Instituto como um todo? Hoje nós temos em torno de 40 funcionários no Instituto, das mais diversas áreas, né, mas principalmente na parte do planejamento, arquitetos, engenheiros, alguns ligados à parte de meio ambiente, de geografia, né, todos com essa formação. É interessante destacar também que boa parte do quadro, né, quase todo o quadro, é de funcionários efetivos, que têm bastante experiência e que também avançaram muito na sua formação. Então, assim, nós também temos um grande número de mestres e alguns novos doutores aí também já em formação, que trabalham nesse tipo de planejamento urbano e assim, a nossa prata da casa, né? São aqui dentro da estrutura da prefeitura e estão aí com uma visão longeva para fazer esse planejamento. Maravilha, boa notícia. Ou seja, um instituto com alto nível intelectual do ponto de vista de mestrados e doutorados, correto? Sim, sim. E o pessoal sempre busca se atualizar e melhorar sua formação. Nós também estamos sempre em busca de melhorar isso e trazer para o dia de hoje esse planejamento, né? Então, alguns projetos muito recentes que a gente tem com associação com outros órgãos, né? As premiações que a cidade vem passando, muitas delas também que o Instituto busca centralizar essas informações para a gente poder fornecer as informações necessárias. Agora, há pouco tempo, né, semana passada mesmo, a gente foi divulgada a questão do ranking das Smart Cities, que aí Palmas tem um bom posicionamento novamente. E onde é que está? Tá aqui ainda para ser entregue para a prefeita, mas... Vamos já mostrar aqui, dar um spoiler aqui. Aqui é a premiação desse ano, 2023, né, mas não é uma grande novidade. Lá na sala da prefeita também tem algumas premiações dos anos anteriores. Então já vamos colocar aqui para dar em destaque. Está aqui. É a primeira colocada na região norte, né? É um ranking que já faz alguns anos que essa empresa vem organizando no Brasil e eles reúnem as informações, os indicadores, né, de várias fontes públicas de dados e fazem um recorte, avaliam em torno de 600 cidades no Brasil todo para ver como é que está funcionando esses números, né? E Palmas, por ser uma cidade nova, uma cidade planejada, ela vem alcançando nos últimos anos, e repetiu agora em 2023, a primeira colocação como a cidade mais inteligente da região norte. Palmas está, se a gente fosse classificar, como você acabou de mencionar, a primeira de cidade inteligente da região norte, já é tricampeão, tetracampeão, como é que está? Eu vou ficar devendo essa informação, mas eu acho que desde o início do ranking nós estamos bem posicionados lá. Não, maravilha, maravilha. E também, aproveitando, como você já mencionou essa questão do ranking, né, que o nome é Ranking Connect Smart City, correto? Correto.
Tem outros dados também interessantes, né, desse ranking com relação aqui, eu vou citar alguns, aí você fica à vontade de fazer as observações necessárias. No ranking de empreendedorismo, 14º, inovação, 38º, saúde, 41ª, urbanismo, 42ª, mobilidade, mobilidade 47ª, está correto? Esses são os rankings de alguns outros itens da pesquisa. Isso, considerando todas as cidades analisadas, né? Eu sei que a gente é muito crítico, né, de analisar a cidade e muitas vezes crítico, eu falo, mas cadê a inteligência da cidade e tudo mais? Mas é muito importante a gente saber ler esses números, né, esses números que vêm no ranking, porque realmente na região norte a gente vê que a gente tem números, né, indicadores que nos diferenciam da realidade muitas vezes das cidades da região, né? A cidade nasceu planejada, então principalmente itens de infraestrutura, de planejamento urbano, a questão da rede de água, de esgoto, a questão ambiental, né? Realmente tem problemas que várias cidades ainda não conseguiram suplantar, vamos dizer, né? Tem um acumulado de problemas do passado e que Palmas já deslanchou mais, né? Não quer dizer que a gente não tenha itens a serem realmente focados, né, para melhorar e aprimorar e usar esse ranking como uma possibilidade de definir metas para o futuro, né? Então, assim, o objetivo não é subir posições, mas realmente melhorar aqueles indicadores para ter o reflexo na qualidade de vida do cidadão. Você foi no ponto, quer dizer, a partir do momento que você melhora a infraestrutura como um todo, o ranking vai subir naturalmente. Naturalmente. E isso principalmente nos grandes indicadores, né? Espaços livres, a questão de Palmas ser reconhecida como uma capital ecológica. Então, tudo isso vai dando indicadores de como a gente melhorar. E muito dessas melhorias é o que a gente está focando agora. Então, assim, tem trabalhos que o objetivo não é subir no ranking, mas, assim, modernização da legislação urbanística. Né? Inclusive, até está dentro desse contexto, vou destacar aqui, fala para o público palmense, justamente tem a ver com essas melhorias estruturais, o que tem de bom aí que de repente não é muito explicitado e nós vamos destacar bem esses itens especiais que você estava me mostrando nos bastidores aqui dentro do Instituto. Isso. Assim, muitas vezes a gente fala cidade inteligente, foca-se muito na questão da tecnologia propriamente, né? Não quer dizer que a gente não vai dar atenção para isso, mas assim, tem questões estruturais, como por exemplo, a gente estava falando da questão de espaços livres, grandes parques urbanos, tudo isso tem reflexo muito grande no ranking. Então a gente está passando por um momento que a gente está nesse período de revisão de planos diretores, né? Então a gente está aqui no momento da implementação. Então, nós temos projetos estruturantes, como, por exemplo, nesse momento a gente está passando pela revisão da legislação urbanística de Palmas, né? São leis que remontam lá ao início da década de 90, então, assim, estão bastante desatualizadas, a gente precisa trazer isso para discussão. Junto com isso, a qualificação dos espaços públicos, né? As grandes áreas verdes que tem aí nas quadras, como é que a gente vai melhorar a ocupação disso. Algum spoiler, alguma novidade nesse sentido, das áreas verdes em especial? O Instituto, junto com outras secretarias, vem fazendo estudos realmente de projetos, de como podem ser ocupadas essas áreas, e a legislação, a ideia é que traga a possibilidade de parcerias com a iniciativa privada, com os moradores, para essas áreas passarem realmente por uma humanização, que é o que o plano diretor traz muito como diretriz, né? E também alguns planejamentos de maior prazo. Então, assim, um outro projeto muito interessante que vem sendo feito aqui dentro do Instituto são os planos de ocupação de grandes áreas dentro do plano diretor, que não tem diretrizes muito claras de ocupação, né, principalmente ali no próximo à Orla de Palmas, e um projeto que a gente retoma a ideia original do plano diretor lá de 34 anos atrás, que foi a questão das avenidas estruturantes, né? As NS, as LOs, é um desenho, um planejamento que foi feito 34 anos atrás e que hoje ainda nós cumprimos, né? Tem avenidas que ainda não foram abertas, mas a gente sabe onde elas serão abertas. Então, a prefeitura contratou um projeto de planejamento olhando para regiões que começam a passar por essa ocupação.
o extremo norte, né, ali nas zonas de interesse turístico, e em alguns loteamentos e condomínios que começam a ser solicitados ali na região leste. E a interlocução da cidade também com a rodovia, como é que vai ser planejado as passagens, né? Tudo organizado nesse sentido. Então, assim como eu falei que tem avenidas que vão ser abertas, né, ainda e foram planejadas 30 anos atrás, esse plano também vai trazer uma ideia do território. Muitas vezes vai ter uma avenida que daqui 30 anos ela vai ser aberta, mas já vai estar lá pensada e projetada para a gente organizar uma ocupação racional do território. Perfeito. Mais alguma novidade que você queira destacar para o público palmense com relação a essas inovações, atualizações? Não, eu acho que talvez o foco lá do Smart City também na questão tecnológica a gente não pode esquecer, né? Salientar duas questões que também estão passando pela cidade, que é uma primeira que não é propriamente aqui do Instituto, mas assim, é uma providência que a gestão está tomando já, que é uma virada digital, né? A modernização dos instrumentos de gestão. Então, a gente é muito acostumado a ter o processo físico que vai acumulando papel, né, e demanda muito tempo, muita burocracia, né? O município vem passando por um processo chamado de virada digital, que é a digitalização desses processos, a melhoria do fornecimento de serviços ao A cidadão. ideia é sumir o papel. A ideia é zerar o papel e facilitar o acesso dos serviços ao cidadão. Então, hoje mesmo já tem um portal, né, disponível no site da prefeitura, que muitos serviços o cidadão já acessa direto por ali, sem precisar se deslocar ao órgão público, né? Vai haver uma complementação dessa estratégia, que é a parte de georreferenciamento, que a gente conversou, que é o que a gente está mais atrelado, né? Tem mais a ver com o planejamento urbano, que é a modernização dos instrumentos de informação. Então, assim, a renovação da parte do mapeamento da cidade, o reflexo disso com a facilidade de buscar informações e as diretrizes e regras que podem ser feitas tanto pelo cidadão como empresários que buscam a cidade para desenvolver novos negócios, que hoje ainda acham alguns obstáculos para ter a facilidade do acesso à informação. A gente espera que em pouco tempo, com essas mudanças, né, que vem sendo feitas ao longo do tempo, a gente consiga fornecer isso de uma maneira bem clara e facilitada para a gente ter uma dinâmica maior até na cidade, né? Esse processo de não ter mais papel, em tese, quanto tempo você acredita que efetivamente vai estar implementado, vamos colocar, 100%? É um trabalho que vem sendo capitaneado pela nossa agência de tecnologia, né? É um estudo que já tem mais de um ano e agora, se não me engano, em junho, realmente começou a ser implantado. Já tem várias secretarias que já passaram por esse processo. Nós estamos na fila também para começar essa digitalização. Eu não estou tão a par do cronograma da agência, mas provavelmente boa parte dos serviços que hoje são ofertados no Resolve Palmas, por exemplo, uma boa parte vai migrar para essa possibilidade do acesso digital até o final do ano, no início do próximo ano. Podemos então dizer que Já fica a sugestão também para procurar a agência de tecnologia para detalharem melhor esse projeto, que é muito interessante. Não só por parte dos gestores aqui, né, que a gente acaba respondendo pelas demandas, mas eu também sou cidadão, então vou demandar lá pelo portal, pagar meu IPTU, fazer alguma coisa bem mais facilmente do que ficar se deslocando a uma unidade física, né, para demandar esse tipo de serviço. Perfeito. Lúcio, alguma questão que eu não perguntei e deveria ter perguntado dentro dessa nossa fala? Não, acho que a gente tá cobrindo uma boa parte do que é o papel do Instituto, mas assim, eu gostaria de exemplificar, porque muitas vezes esse entendimento fica mais claro com alguns exemplos, né? E o plano diretor muitas vezes é algo um pouco afastado das pessoas, porque não é um material que as pessoas estão lendo no dia a dia e demandando informação. Mas tem um aspecto dos trabalhos que o Instituto faz, que eu acho muito rico e muito interessante, que são esses projetos estruturantes, né? E aí, nos últimos anos, a gente vem focando muito na questão da melhoria da qualidade de vida das pessoas
que está no plano diretor, que está no plano de governo da prefeita, né? E com a possibilidade da implantação dos parques urbanos. Então, assim, um dos projetos que a gente vem tocando aqui bastante, a equipe está muito animada, é a possibilidade de um parque urbano na região sul, justamente ali no meio dos bairros mais olha que populosos da notícia cidade. boa. Inserido nos bairros mais populosos da cidade, são ali nos Aurenis, né? Um projeto da qualificação socioambiental daquela região do Córrego Machado, que é um córrego que foi sendo sacrificado ao longo dos anos com a ocupação urbana, e uma região também que demanda muito a melhoria da qualidade de opções de lazer, de cultura, de esporte, também de preservação ambiental. Então é um projeto que vem sendo desenvolvido aqui pelo Instituto, com acompanhamento do Ministério das Cidades. Então é uma coisa que a gente se inseriu, né? Não é um ranking, mas assim, é um edital que nós concorremos com outras 170 cidades no Brasil. Foram escolhidas 12 cidades para começar esse trabalho. E agora, também, na semana passada, foi anunciado as 6 cidades que vão até o final do processo, né? E Palmas ficou entre as 6. E agora a gente vai avançar para um estudo realmente de viabilidade econômica, de possibilidades de alcançar linhas de financiamento até internacional. Então, além da capacitação da equipe técnica, mas a possibilidade concreta da gente avançar nesse projeto, que vai ser realmente um grande salto para a melhoria da qualidade de vida da população lá da região sul e mais um equipamento público de referência para a cidade, né? Ou seja, um grande marco. Uma pergunta em cima disso, só para que o público sempre quer ter um parâmetro, né? Eu sei que tem várias variáveis que influenciam na questão de prazo, mas você acredita que, se fosse aqui estimar para estar com esse projeto pronto efetivamente, o que você, pela tua expertise, pelo teu know-how, você diria o quê? Esse provavelmente vai ser um projeto de grande prazo, de largo prazo, né, de longo prazo, porque a região que vai passar por essa requalificação, só o Córrego Machado tem uma extensão de 8 quilômetros e várias complexidades, porque vai envolver também regularização fundiária, infraestrutura, além da própria instalação do parque, né? O projeto, a gente já começa a ter um desenvolvimento muito claro dele, até com a ideia de custos, e a vontade é de já começar a ter momentos de implantação real, marcos de implantação real. Não dá para imaginar um parque nascendo e ficando pronto todo de uma vez, né? Então, a equipe mesmo já levantou, por exemplo, situações que não teriam problemas fundiários, que a prefeitura já tem segurança jurídica e domínio das áreas, e a possibilidade de já iniciar os núcleos, né, assim que a gente conseguir vencer essa etapa com o Ministério das Cidades e começar a ter algumas linhas de financiamento para isso, né? Então, vamos aguardar os próximos passos aí. Muito em breve a gente vai poder estar anunciando coisas novas com relação ao parque da região sul, no Córrego Machado. O que é interessante dentro dessa exposição do Lúcio é que, além de ser uma melhora da qualidade de vida tremenda, né, para quem mora na região sul, em especial ali dos Aurenis, destacando, a questão da valorização, né, que vai haver dos imóveis localmente, né? Sim, sim, ali a gente fez um levantamento geral da área e os dados recentes do IBGE mostram, né, 40% da população do município mora ali na região sul, né? Tudo é Palmas, né? E ali na região sul, em torno de 40% da população mora naquele local. E temos poucas opções de lazer, de melhoria de qualidade de vida, e esse vai ser realmente um projeto que vai ser um marco para a região, né? É um compromisso da prefeita Cíntia, né? Está no plano de governo dela e também vem fazendo muitos esforços para dar as possibilidades do Instituto trabalhar nesse projeto e avançar nesse projeto. Maravilha. Lúcio, queria agradecer o espaço aqui dentro da tua agenda, de muito trabalho, e agradecer o portal Econews, sempre com a prestação de serviço aqui para Palmas, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí enfim, de otimismo com relação ao que você mencionou aqui para Palmas. Não, está ótimo, eu vou usar esse tempo também para fazer um convite.
Muitos trabalhos que o Instituto vinha fazendo agora nos últimos anos, né, essa questão de revisão de leis e tudo mais, ela demanda um período que é mais técnico, mais interno, mas chega um momento realmente de haver uma aproximação e uma discussão com a comunidade, com a sociedade de maneira geral. Então, assim, vários projetos que o Instituto vem fazendo nesse momento estão chegando nesse prazo da gente organizar reuniões técnicas, audiências públicas, reuniões setoriais para discutir e avançar nesse material. É o caso, por exemplo, da revisão da legislação urbanística, né? A lei de parcelamento, uso do solo, código de obras. É o caso também dos planos de ocupação, né? E provavelmente também esses grandes projetos que a gente falou ali na região sul, eles também vão demandar esse contato com a população para ver um momento também de discussão e de melhoria. Os técnicos não conseguem dominar 100% do processo. Muitas vezes a gente também imagina um caminho, mas nessa troca com a comunidade são revistos esses caminhos e essas demandas que a população tem. Então, já a partir do próximo mês, a gente vai começar a ter essas agendas e a gente convida a todos para ficarem atentos e irem lá participar conosco e melhorar ainda mais esses projetos que vão ser apresentados, tá bom? Maravilha, convite feito e exposição feita. Lúcio, obrigado então pela entrevista, parabéns pelo trabalho.